Olá, meus irmãos de Urântia. Faz um tempo que eu não faço esses vídeos assim, onde eu ligo a câmera e simplesmente dou minha opinião. Muito tempo mesmo, né? E vocês até gostavam, de uma certa forma, de eu fazer vídeos assim. Hoje eu vim falar sobre um assunto em que acontece muito nos comentários dos nossos vídeos e eu empurrei com a barriga durante muito tempo para poder comentar sobre ele. Já comentei algumas vezes em live, mas não fiz um vídeo diretamente sobre isso. Na verdade, são dois assuntos. O primeiro é: leitores do livro de Urântia podem conviver normalmente seguindo a Bíblia? E o segundo é: será que nós estamos satisfeitos com a nossa fé? Será que eu posso conviver com o livro de Urântia no mundo, sendo que eu sigo a Bíblia? Ou devo combater isso? Ou será que eu, por ser leitor do livro de Urântia, devo combater a Bíblia? Vocês sabem muito bem que eu, muitas vezes, já combati alguns pontos da Bíblia, mas nunca combati a Bíblia, nunca disse que a Bíblia deve ser jogada fora, deve ser queimada, deve ser destruída, deve ser deletada do mundo. Eu deixo muito claro em que alguns seres humanos ainda precisam da Bíblia. Sempre deixei isso aqui muito claro. Agora, o que eu deixo claro também é que é uma incoerência, na minha opinião, não se esqueça que esse vídeo aqui é a minha opinião, eu deixo muito claro que é uma incoerência a pessoa já estar lendo o livro de Urântia e passar e continuar seguindo a igreja, e continuar lendo a Bíblia. Por que é uma incoerência? Vamos pegar o meu próprio exemplo. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu era um evangélico. Eu saí ali de uma igreja neopentecostal, foi quando, na época, eu conheci o livro de Urântia, e fui para uma igreja batista após me casar. E eu, seguindo a igreja batista, eu lia muito a Bíblia. Muito mesmo. Só que a Bíblia não me satisfazia espiritualmente. Eu sou um tipo de pessoa em que eu quero seguir tudo ao pé da letra. Não tenho como ver o que está escrito na Bíblia e as pessoas falarem que aquilo ali é a verdade 100%, é uma verdade, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é a verdade. Então, eu tenho que seguir corretamente como está na Bíblia. E aí eu via muitas incoerências, para ficar em duas somente. Um pai de família vai ao sábado catar lenha e Deus manda o anjo dele matar a pessoa porque não pode catar lenha ao sábado. Por que isso não acontece agora? Antigamente, Deus mandava matar Israel, metade do povo de Israel, porque desobedecia alguma coisa sua. Por que esse Deus mudou? Será que Deus agora ficou bom? Será que porque Jesus Cristo veio para nos dar o caminho, agora Deus ficou bom? No Velho Testamento isso, mas no Novo Testamento diz Paulo que as mulheres não podem ir à igreja, que devem ficar em casa, e ali os seus maridos levar para elas a mensagem da igreja. Hoje nós temos mulheres pastoras. Eu não conseguia entender aquilo, eu já até arrumei alguns entraves com a minha própria pastora, a minha mãe pastora, sobre essa situação. Mulher não pode estar na igreja porque está desrespeitando a Bíblia. Eu não conseguia acreditar naquelas palavras. Principalmente ali quando eu via Deus matando inúmeros filhos dele porque errou. Nós, criaturas ínfamas, erramos. Então vamos morrer assim, de torta direito, porque erramos? Existia alguma incongruência. E aí eu encontrei o livro de Urântia. E num primeiro momento quis destruí-lo. Porque eu não acreditava que um livro enviado por seres celestiais fosse uma coisa verídica. E eu tentando ali, claro, eu fui honesto ao ponto de ler o livro de Urântia, porque eu não posso apontar para uma coisa, tentar destruir uma coisa se eu não tenho conhecimento de causa. É muito fácil você chegar aqui em nosso canal, criticar os vídeos que eu faço, falar que o livro de Urântia é besteira, é baboseira, só que você não tem conhecimento de causa. Você às vezes assistiu um vídeo, não concordou com aquela ideia daquele vídeo, aquele vídeo é contra alguns pontos da Bíblia, e aí você já, não, esse livro aí é do demônio, esse livro é do capeta, sejamos anátema. No meu momento, eu quis realmente destruir o livro de Urântia, mas eu estudei o livro de Urântia para poder encontrar pontos de conflitos no próprio livro. Não o que tinha de diferente da Bíblia. A Bíblia estava acima, estava ao concurso de tudo e de todos. Não, eu nunca tive isso porque, sinceramente falando, eu não tinha isso em meu coração. Então eu comecei ali a destrinchar o livro de Urântia capa a capa. Moral da história, hoje eu falo sobre o livro de Urântia.
O livro de Urântia arrancou as escamas dos meus olhos, mas eu fui sincero em lê-lo, assim como eu também li a Bíblia. Infelizmente, tem irmãos que seguem a Bíblia, mas não leram a Bíblia toda de uma vez só, sabe, de capa a capa. Muitos irmãos, aliás, também no meio de Urântia, muitos irmãos seguem o livro de Urântia e nunca leram o livro de Urântia todo. Tem irmãos aqui que têm 10, 20 anos, que, por exemplo, vou deixar aqui só uma dica, até comentei na live de ontem, que, por exemplo, não sabem que lá no futuro, quando em algum momento, eu não vou dar a dica não, eles que quiserem que procurem, em algum momento da nossa vida espiritual, quando estivermos lá ao caminho do paraíso, poderemos ser pai mais uma vez. Poderemos ter um filho. Em algum momento poderemos ter um filho lá em cima. Pergunta aos leitores do livro de Urântia, vocês sabem disso? Muitos também não sabem, porque muitos também não leem. Então, quando eu venho à internet para poder fazer um comentário sobre um livro, comparando com o outro, ou deixando aqui a minha opinião entre o livro de Urântia e a Bíblia, e como as pessoas trazem essa informação à tona, é porque eu tenho conhecimento de causa para poder falar. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria dizer aqui é com relação às pessoas que não leem o livro de Urântia, mas são seguidores da Bíblia e estão ali pela internet buscando mais informações de outras coisas. A alma dela anseia, está com fome. O Espírito da Verdade está ali a todo momento futucando essas pessoas. Procura mais, busca mais. Você já cantou lá no púlpito, eu quero ir além, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Então vamos além. O Espírito de Deus está ali dentro da pessoa clamando, vamos além. Vamos rasgar o véu, vamos além do véu. E a pessoa está indo. Ela consegue sentir aquele fogo, aquele desejo de mais, buscando pelo Pai, clamando pelo Pai. E aí ela cai num canal onde fala sobre o livro de Urântia. Não, que vocês estão errados, que isso está indo contra a Bíblia. Ué, se isso está indo contra a Bíblia, por que o irmão está na internet buscando e caiu justamente nesse canal? Esse canal não fala sobre Bíblia. E aí é que eu pergunto a vocês estão satisfeitos com a sua fé? Eu, em momento algum, estou indo em canais ou consultando a Bíblia para poder saber mais, buscar da Bíblia. Eu estou mais que satisfeito com o livro de Urântia. E eu não faço isso por dinheiro, não faço isso por fama, por status. Eu poderia estar fazendo por fama. Poderia estar aqui inventando várias teorias malucas baseadas no livro de Urântia para poder enganar o povo e o meu canal crescer. Não faço. Eu simplesmente me atenho ao que está no livro de Urântia. Só a verdade. E a verdade não encanta muitas pessoas. A verdade é essa. A verdade é que a verdade não encanta muitas pessoas. E nesse momento que você vai até um canal no YouTube, sem perceber, sabe, de forma sutil, você chega até esse canal, tem essa informação, verifica que aquela informação, de certa forma, te alimenta de alguma forma, te alimenta em algum ponto. Nesse momento você se retém a Bíblia. Não, eu vou ficar aqui. O Pai fala para sermos anátema, mas não é o Pai que fala, é a Bíblia. E aí eu vou dar uma outra informação para vocês, uma outra informação. Não se atenham a livros. A sua fé independe de livros nesse mundo. E aí eu vou um pouco mais além. Aos irmãos que estão em igreja e ainda assim leem o livro de Urântia, não existe problema algum nisso, conquanto que vocês não sejam hipócritas. Uma coisa é você estar na igreja, estar ali em comunhão com seus irmãos. Outra coisa é você estar na igreja, você lê a Bíblia, lê o livro de Urântia e vai pregar no púlpito. Daqui a pouco vai ter ali irmãos, eis que te digo assim, ô glória, estou recebendo agora a informação do Pai, que me informa que Adão e Eva não nasceram nesse planeta, que nasceram lá em cima e que vieram amando do Pai. E que antes, meus irmãos, já havia povos aqui, esperando para poder ser governados por Adão e Eva.
Aonde tem essa informação? Na Bíblia? Não. Isso é uma hipocrisia. Isso já acontece nos dias de hoje. Eu já vi vídeo de pastores falando coisas que são exclusivas do livro de Urântia. Se isso aí não é hipocrisia, não é enganação, o que é? Se o irmão está na igreja, está se alimentando ali dos louvores, está em confraternização ali com a família ou com os irmãos da igreja, está dando ali um norte para os seus filhos, uma base religiosa para os seus filhos, amém. Isso não tem problema algum, porque isso não tem nenhuma diferença, não vai influir em nada na tua fé, porque a tua fé independe de livros, a tua fé independe de prédios ao qual você frequenta, a tua fé, a tua única e verdadeira religião é você com o Pai que está dentro de você. É você com o Espírito de Deus que habita dentro de você. Que para nós que somos leitores do livro de Urântia, sabemos que se chama o ajustador dos pensamentos. Ajustador dos pensamentos. É esse o seu real motivo de buscar mais informações. É esse o seu real motivo de querer ir além, ao nível mais profundo de intimidade com o Pai. O seu ajustador está a todo momento alimentando a tua alma com esses desejos. De forma bem sutil. E você quer, você busca. Só que no momento em que você encontra essa informação, você volta para a Bíblia. Você volta para aquela barreira. Você não quer ir além, você não quer escutar o Espírito que dentro de você. A Bíblia, infelizmente, é um livro limitado. O livro de Urântia, infelizmente, ele é um livro limitado. Porque nós não temos uma capacidade cognitiva nem espiritual para absorver mais do Pai. Os nossos irmãos profetas do passado fizeram o máximo deles para trazer a nós uma informação que ainda assim foi deturpada porque eles viviam em uma época ao qual eles acreditavam que fazer modificações na Bíblia, em todo aquele manual de fé que foi entregue aos profetas, seria benéfico ao seu povo. E de certa forma foi benéfico a Israel. De certa forma foi. Israel cresceu, se desenvolveu baseado em heróis criados que realmente não tiveram aquelas histórias todas, como nós contamos no livro de Urântia, como o livro de Urântia bem ilustra pra gente, mas ainda assim eles acreditaram e se tornaram um povo de heróis. Eles acreditaram numa versão da verdade, criada ali pelos profetas de outrora, criado ali pelos sacerdotes que estavam ali em exílio na Babilônia, fizeram modificações nas histórias para poder elevar o moral do seu povo e conseguiram. Erraram, mas lá no final, lá na ponta da linha, chegaram ao êxito. Não existe pecado nenhum em você seguir a Bíblia e seguir ao livro de Urântia. O pecado está quando você quer pregar uma coisa dizendo que, por exemplo, é oriundo do céu, que foi o Pai que está te revelando. Não existe pecado nisso. Agora, o que eu creio que vai chegar um momento, assim como chegou para mim. Eu estava ali no púlpito, às vezes, abrindo culto, fazendo alguma coisa, e inconscientemente comecei a falar do livro de Urântia numa igreja evangélica. E aí eu cheguei ao ponto de pensar e refletir, não, agora parou. Eu não posso ser assim com meus irmãos. Porque quando eu falava do que havia no livro de Urântia, lá no púlpito, os irmãos, o que ele está falando? É o Pai que está falando, é o Pai que está revelando por ele. É o Pai que está revelando por ele. Eu quero mais disso. Eu quero saber disso. Fala mais, Leandro. Fala mais, eu quero saber mais disso. E eu não podia falar do livro de Urântia para eles naquele momento, porque faria uma confusão na mente dos meus irmãos que não estavam preparados naquele momento. Não é você que encontra o livro de Urântia. A vida te prepara para o livro de Urântia te encontrar. Então, meus irmãos, se você por um acaso chegou a esse canal, se você, por um acaso, conheceu o livro de Urântia, alguém te apresentou, vai fazer seu pré-julgamento, você deve fazer um pré-julgamento. Mas antes de fazer pré-julgamento, leia o livro. Leia. Seja sincero consigo mesmo. Depois que você ler o livro de Urântia, sem medo. Ué, o que Paulo falou? A tudo podemos, mas nem tudo me convém. Posso conhecer de tudo, mas nem tudo me convém. Você não segue a Paulo? Não, eu sigo a Jesus. Não, você segue a Paulo.
Porque as palavras que estão praticamente ali na totalidade do Novo Testamento é Paulo. Então, se você segue a Paulo, você sabe que tudo lhe convém. Tudo é lícito a você, mas nem tudo lhe convém. Você pode ter ali, coletar todo o conhecimento, mas nem tudo lhe convém. Então, leia o livro de Urântia. Faça como eu, ponha à prova. E faça sim julgamentos, mas baseado em fatos. Muito obrigado, fique com o Pai e até o próximo vídeo.